Boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa 7ª aula de filosofia, hoje, 16 de 9 de 2020. Lembrando, gente, que nós já tivemos outras aulas, que esse 7 aqui é para... Deixa eu colocar meu ponteirinho aqui. Esse 7 aqui é para seguir o link do YouTube. Na verdade, esse é o 7º link. Não quer dizer que a gente só teve 7 aulas, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar dos pré-socráticos, uma matéria muito gostosa e muito interessante. Venham comigo. Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros filósofos do Ocidente. Tales de Mileto, o bambambam da época, considerado o primeiro filósofo, não se conteve com as explicações cosmogônicas fornecidas pela mitologia grega para explicar a origem de tudo, e parte para uma observação natural, ou seja, da natureza, em busca de um princípio racional de tudo que fizesse sentido. Sua atitude dá início à filosofia há aproximadamente 2.600 anos. Gente, a gente vai falar bastante do Tales de Mileto, né? Muitas das pessoas falam que ele não pode ser considerado o primeiro filósofo, porque o primeiro filósofo foi Sócrates. Gente, assim como os demais pré-socráticos, ele era um filósofo da physis, né? Da natureza. Ele buscava a origem de tudo, arquê, que a gente vai ver mais pra frente. Sócrates rompeu, né, com esse paradigma e colocou o ser humano, não o princípio de tudo, como base do estudo da filosofia. Foi muito importante? Foi muito importante. Mas o Tales de Mileto, gente, ele tem o seu valor. Por quê? Porque ele não se contentava com as explicações da mitologia grega. Porque tudo que acontecia, por exemplo, um raio, a morte, a chuva, eles falavam, não, é a Têmis, a deusa da justiça, não, esse foi o Poseidon que afundou o navio, não, foi o Cronos, a deusa Hera, o Zeus, a Afrodite, tudo tinha os titãs, né, os deuses e os titãs. Então ele falou, não, gente, para com isso, vamos parar de explicar as coisas baseadas em deuses e titãs, eu quero um princípio racional para explicar como tudo surgiu. Então essa ruptura, hoje em dia a gente falando assim, parece uma coisa simples, mas vocês têm noção como que o pessoal da época falava para ele, você tá louco? Os deuses vão te castigar, isso que você tá fazendo é um sacrilégio. Então assim, foi muito difícil para ele romper com isso tudo. Então o Tales de Mileto, ele tem o seu valor. Ele chama Mileto, né, o nome dele, é porque antigamente os pré-socráticos, os filósofos também, costumavam, pós-socráticos, digamos assim, e depois de Sócrates, costumavam levar o nome da cidade. Ele nasceu em Mileto, na região da Jônia, por isso que ele tem esse nome, Tales de Mileto. Então, nascido na cidade de Mileto, região da Jônia, Tales de Mileto acreditava que a água era o principal elemento, ou seja, a essência de todas as coisas. Tudo é água. Bom, gente, então a função dos pré-socráticos, o que eles estudavam, era o princípio de tudo, uma explicação de onde tudo surgiu. Para o Tales, depois de muito estudo, ele concluiu que tudo vinha da água. Por quê, gente? Não tirou isso da cabeça dele. Nem quer dizer que ele, na verdade, não está certo, né, gente? Hoje, com todo o conhecimento tecnológico que a gente sabe que tudo não veio da água. Mas, ok, pelo menos ele usou um estudo analítico racional para chegar a essa conclusão. Não usou nenhum deus, nenhum titã para explicar isso. Ele, como filósofo, viajava muito e em todos os lugares que ele passava, ele percebia que cada lugar tinha as suas particularidades, né? Tinha construções diferentes, tinha culturas diferentes, relacionamentos diferentes, modos de comportar diferentes, mas tinha uma coisa em comum em todos esses lugares, que era a água. Todo lugar tinha água, todo mundo precisava de água para viver. E todas as civilizações ficavam ali próximos a rios que não secavam. E quando ele foi para o Egito, né, o Egito é ali do lado da Grécia, ele percebeu que o rio Nilo, né, vamos supor que isso aqui é um rio, alimentava o Egito inteiro. Que se não existisse o rio Nilo, até hoje é assim, o Egito provavelmente não existiria. Então ele chegou nessa conclusão que a origem de tudo
era a água. Então, ele tem o seu valor assim. Foi um grande pré-socrático. Os primeiros filósofos, né, os filósofos da physis, né, que são os filósofos da natureza, foram chamados de pré-socráticos, por se situarem cronologicamente antes de Sócrates, o qual modificou os rumos da filosofia grega. Se eu perguntar para vocês, por que os pré-socráticos chamam pré-socráticos? É pela essa questão cronológica mesmo, porque eles vieram antes de Sócrates, beleza? O período pré-socrático, também chamado de cosmológico, pois os filósofos estavam buscando uma origem racional para o universo. Veja bem, eles buscavam uma origem o quê? Racional, porque antes dele já tinha, eles buscavam também uma origem, mas não era racional, era mitológica. Eles colocavam a culpa e os bônus nos deuses e nos titãs. Aí eles romperam com isso e falaram, não, a gente quer uma origem racional. Tanto é que a gente vai ver que outros pré-socráticos encontraram outras origens, que a gente vai ver mais pra frente. Que no vocabulário grego antigo pode ser traduzido pela palavra... Cadê meu ponteiro? Cosmos. Em suas locubrações, ou seja, nos seus pensamentos, buscavam entendimento para o primeiro princípio, arquê. Princípio esse que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas manifestas, existentes. Essa arquê deveria estar no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Tales de Mileto, um comerciante da região da Jônia, que gostava de buscar novos conhecimentos, foi considerado o primeiro filósofo. Como matemático e astrônomo, contam os historiadores que Tales teria previsto um eclipse total do Sol no ano de 585 a.C., utilizando cálculos e conhecimentos de astronomia. Gente, pensa pra você ver, o cara não bastava ser filósofo, não. Ele tinha que ser matemático, ele tinha que ser astrônomo e conseguir prever um eclipse total do Sol sem existir uma calculadora na época. Pensa se ele não era o cara. Esse momento seria, segundo os historiadores da filosofia antiga, o ápice do amadurecimento intelectual de Tales, o que nos faz supor que a filosofia tenha surgido mais precisamente em uma data próxima a essa previsão desse eclipse. Tales observou a natureza e supôs que o princípio de tudo estaria contido nela própria, na natureza. E a sua análise foi motivada pela falta de coerência das mitologias ao tentar explicar o surgimento de tudo. E com histórias fantasiosas que envolviam deuses e titãs. Gente, eu até comprei um livro de mitologia grega, mas eu não consegui ter tempo para ler. Mas é muito engraçado, os deuses, assim, têm defeitos humanos, eles ficam irados, eles sentem ódio, eles sentem inveja. Teve um lá que o nome achava os próprios filhos feios e enterrou os filhos. Muito fantasioso mesmo. Tinha razão do Tales querer uma explicação racional. As observações de Tales o fizeram supor que o princípio de tudo seria a água. Não esqueçam disso. Vocês têm que saber o princípio de tudo que cada pré-socrático pensava que pudesse ser, pois notou que essa substância está presente em todas as formas de vida. A atitude de Tales colocou no posto de primeiro filósofo e também fez florescer um proceder filosófico que impulsionou os estudos de vários outros pré-socráticos, os quais, assim como Tales, queriam descobrir a verdadeira origem do universo. Gente, o Tales teve muitos discípulos, né? A escola jônica durou séculos. E não quer dizer que os discípulos de Tales tinham que manter o mesmo raciocínio que ele. Pelo contrário, a filosofia, como a gente já estudou, ela instiga esse pensamento lógico. A filosofia não quer que todos tenham um senso comum. E vários outros encontraram outras, entre aspas, substâncias que seriam a origem de tudo. Todos eles buscavam essa origem na própria natureza, com base na observação empírica, ou seja, da experiência do meio em que viviam. Essa atitude fez com que o ser humano fosse parando aos poucos de acreditar os fenômenos naturais, pouco conhecidos, a intervenções divinas e forças sobrenaturais. Gente, até hoje a gente tem um pouco disso, né? Outro dia eu estava ali na praça, aí uma menininha pequenininha não queria mais tomar o sorvete. Aí a mãe tá assim: você vai desperdiçar esse sorvete? Deus vai te castigar.
Tanto de menininha que não tem mais sorvete. Eu vi que a menininha deu uma lambidinha no sorvete, assim, custando a engolir aquilo, daí que já tava cheia, né, coitada, satisfeita. Pensei, gente do céu, pra que colocar isso na cabeça da criança, que Deus é tão ruim, que Deus castiga? É isso, é as intervenções divinas. Se hoje a gente vê isso muito ainda, né, essas crenças, imagina na época antes de Cristo. Filósofos pré-socráticos e as principais ideias. Os filósofos pré-socráticos nutriam esse mesmo objetivo: encontrar o princípio gerador ou a matéria primordial de todo o universo. Se eu perguntar quais eram os objetivos dos pré-socráticos, aqui está a resposta no início desse parágrafo. Beleza? Os estudiosos sempre se esbarraram nas dificuldades que o tempo e o modo da escrita dos pré-socráticos colocaram. Não há nada como fazer um estudo aprofundado de um filósofo pré-socrático, pois as obras são escassas e fragmentadas. Pelo menos ainda tem alguma coisa dos pré-socráticos escrito, né? E Sócrates, que não tinha nada escrito. Platão, que escreveu sobre Sócrates. Mas mesmo assim, mesmo com poucas obras, a gente consegue ter muita informação ainda dos pré-socráticos. No entanto, é notório que eles buscavam fundamental o que chamavam de arqué, princípio originário, princípio de tudo, por meio da observação da physis, da natureza. Os principais pré-socráticos, primeiro o Tales de Mileto, a gente já viu, mas vai ver mais um pouco sobre ele. Ele falava muito do cosmo, né? Essa é uma questão recorrente no âmbito da filosofia. Não há um único filósofo que não tenha meditado sobre o universo. E na realidade, tanto faz que se admita o universo como sendo um ou vários. Isto é, que se pense em ilimitados universos, pois se prevalecer o segundo entendimento, a soma ilimitada de todos os ilimitados universos dará como resultado um universo mãe ilimitado. De qualquer forma, apesar de Tales, que era um filósofo naturalista, né, considerado um dos 7 sábios da Grécia, pensador, político, matemático, engenheiro e astrônomo, ter pensado que todas as coisas estão cheias de deuses e que o universo é animado e cheio de deuses, admitiu que a inteligência cósmica é o próprio Deus. Lembrando, gente, que o Aristóteles critica bastante o Tales de Mileto, que fala, não, ok, ele tentou através de experiência, falar que foi através da água, mas ele acreditava nos deuses. Gente, uma coisa era a crença dele, outra coisa é o que ele aplicava no estudo dele, porque ele não conseguiu também romper totalmente entre aspas, com a religião. Mas a teoria dele não era baseada em Deus, era baseado no princípio de tudo, que seria a água. Para Tales, tudo provém da água, e a inteligência divina tudo faz a partir da água. A terra flutua na água. Esse conceito não é absolutamente original, pois já fora mencionado anteriormente na própria Grécia, em precedentes mitológicos, ainda que Tales tenha abandonado a formação mítica. Tá faltando aqui. Na Metafísica, escreveu Aristóteles. Tales diz que o princípio é a água, extraindo essa convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido, e que até o quente se gera no úmido e vive no úmido. Ora, aquilo que todas as coisas se geram é exatamente o princípio de tudo. Ele tira, pois, essa convicção desse fato e do fato de que todas as sementes de todas as coisas têm uma natureza úmida, não é, gente? Para a gente plantar uma plantinha, a gente não tem que ficar aguando. E a água é o princípio da natureza das coisas úmidas. Certo ou errado é um bom entendimento, pelo menos é um entendimento racional. Pode-se, enfim, inferir o pensamento desse filósofo que se tudo provém da água, a água tudo haverá de retornar. Ao pó viemos, ao pó retornaremos, aqui no caso, se trocaria por água. A grande especulação que fica em aberto é se Tales considerava esse primeiro princípio como H2O ou se reconhecia algo anterior que produziria a própria H2O. Isso que a gente não vai saber, é só um questionamento, porque ele não deixou nada escrito sobre isso. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Então, ele é considerado o primeiro filósofo ocidental de grande importância, né?
século 6 a.C., olha tanto que ele foi diferentão. Ele procurava a origem da vida, né? Arqué, a origem de tudo. Arqué, gente, igual arqueologia, né? Vem disso, da arqué, do estudo do início. Antes dele, tudo era explicado através da mitologia, né? Dos deuses, dos titãs. Ele rompe essa questão mitológica. Ele queria, né, explicar o início de tudo através de uma lógica, através da cosmologia, né, do cosmos, da natureza, e através do empirismo da experiência. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa. A gente vai ver... Só um minutinho, gente, meu telefone. A gente vai ver sobre os seus discípulos, né? Muitos entenderam que a origem era o ar, que a origem era o número, que a origem era o átomo. Então, gente, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Claro que a gente sabe que nem tudo veio da água, né? Hoje a gente sabe, mas isso faz o Tales ser menos importante? Não, né, gente? Para a época, isso já foi um grande avanço. Só dele ter conseguido se desvencilhar, se separar da mitologia grega, é um cara que merece bastante o nosso respeito. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar com os próximos pré-socráticos. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp.